Mais um dia, estamos reunidos aqui para tentar transformar a internet num ambiente um pouquinho menos insalubre e falar coisas úteis. A nova geração que está encarregada de tornar este mundo um pouquinho menos pior. E aí, Monark, tá vivo? Dê um alô Tô vivo, tô vivo. mais uma vez estamos Bom, aqui. o som tá bem aí, né? É, tem um barulho aí de fundo, não sei onde você É, tá. são os benditos drogados. Mas beleza, vamos lá. Vamos atualizar as pessoas aí com as notícias que sempre colocamos aqui no início. Só tem acontecido desgraças, né? As pessoas, como sempre, né? As pessoas só falam sobre as coisas ruins, né? Inclusive, não sei se isso é coisa de brasileiro, né? O prazer pelas notícias ruins, gostar mais de falar sobre coisas negativas ou se isso é coisa do ser humano mesmo. Mas vamos lá. Já começou já, né? As discussões começaram sobre as eleições, as eleições do ano que vem. Ainda está com medo do Lula lá, né? E volta aquelas rinchas dos clubinhos, né? O Fla-Flu. E nós no meio do combate sanguíneo. Hollywood continua passando as agendas por meio das séries e dos filmes, e ainda, mesmo com tantos ataques dos conservadores à Netflix, vamos colocar, e chamar de conservadores, né? Um grupo que para mim não tem força na internet, os reais conservadores, vamos colocar assim, pessoas que se importam de fato com o que é importante, eles não têm voz na internet porque isso não dá dinheiro, né? Então, o que se chama de direita por aí, apesar de criticar muito a Netflix, eles mesmos acabam impulsionando as coisas da Netflix, né? Recentemente, um inscrito nos falou sobre um rapaz que fazia vídeos e escrevia textos para o blog, para um blog. Não tem por que citar, porque aqui o blog não nem está no ar mais. E não é essa a questão. A questão é, o rapaz estudava teorias, que chamam de teorias da conspiração, e dedicou anos da sua vida a estudar essas teorias, para um belo dia culpar boa parte das suas conclusões a um fundamentalismo cristão, porque ele vem de berço cristão. O ponto central aqui da nossa discussão será em torno de uma coisa que a gente já falou em vários podcasts lá, que é saber sobre manipulação, controle mental, doutrinação, não o torna imune a essas estratégias. Certo, Monark? O Sim, sim, com certeza. que você acha disso aí, Monark? Fale um pouco sobre essa história aí do pessoal. Inclusive, tem muita gente aí da direita que sabe disso, né? De saber, né? As discussões no plano da internet, não é isso? Elas não têm fundamento porque justamente os patronos da mídia e quejandos que viram que a promoção de blogs de pessoas que pensavam diferente do jornalismo convencional promoviam outras pautas que esse próprio jornalismo convencional não mostrava, e as pessoas estavam sendo direcionadas a esse tipo de blog. E como os patrões da mídia não dormiam, verificaram que essas coisas estavam acontecendo em maior grau.
por isso, fizeram com que o jornalismo engolisse esses blogs por meio de nomenclaturas. Por exemplo, se hoje você vai falar sobre um assunto que, sei lá, da picada, né? E você colocar aquilo que o jornalismo não fala como novo dado, que foi constatado na realidade, você corre o risco de ser abafado como uma pessoa que promove fake news e, por conseguinte, terrorismo, né? Então, essas discussões no plano da internet não mudam muita coisa, justamente porque são eles quem promovem as pautas. E esse cara aqui que estudou, ele deveria saber isso daí. É uma coisa básica para qualquer pessoa que vai estudar teorias da conspiração, né? Isso mostra que mesmo se dedicar anos a algo, hum, hoje em dia não quer dizer mais muita coisa. Uma pessoa, estudei anos determinado assunto, isso não quer dizer nada. Ainda dependendo da vastidão de um assunto, então, 2, 3 anos não será o suficiente para você sair por aí com um ar de autoridade, né? Porque como o Olavo fala, você quer ter alguma autoridade, você tem que se tornar o autor de alguma coisa sobre aquele tema. Você tem que escrever vários textos bons, livros, artigos, enfim. E se você estuda teorias da conspiração, como no caso da Débora 5G, ou, ou esse rapaz, né, o tal do Danizudo, são temas muito vastos, você tem que se aprofundar em. É aquilo que a gente sempre fala aqui. Escolha 2 ou 3 assuntos do seu interesse e se aprofunde neles. É o suficiente, cara. E você vai levar a vida inteira para estudar esses assuntos. Agora você pega um assunto muito amplo, vai dar merda. Vai dar merda. É o caso do Olavo com a astrologia, né? Ele mesmo fala sobre isso. Acabou por desistir, né? Você pode ter a humildade de desistir de um assunto também. Você não é obrigado a passar o resto da vida se dedicando àquilo. E, inclusive, pode ser uma das táticas da manipulação fazer com que você ache que sabe que está sendo manipulado. Quantas vezes Hollywood faz isso, de mostrar certas coisas? Nossa, olha, mas eles estão escancarando que nos manipulam. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não têm medo de uma resposta. Porque eles sabem que eles já criaram todo um ambiente que até os mais bem intencionados não podem fazer nada. Aquilo que a gente sempre fala. Coisas podem ser feitas. O problema é que essas coisas não trarão milhões de reais para sua conta e você não será idolatrado por aí em redes sociais. Mas tem coisas que podem ser feitas. É, com certeza, cara. Agora, as pessoas que estudam, por exemplo, temas de geopolítica e se envolvem em teorias da conspiração, eu acho que elas devem pensar fora dos círculos concêntricos que fazem sobre essas discussões. Porque se você, eu penso igual a fulano, que ótimo, essa pessoa está acordando. Mas de uma maneira ou de outra, se você, por exemplo, só tem 2 anos de estudo, como é que você vai saber que aquela pessoa também está seguindo a linha correta? E como é que você sabe que essas semelhanças que tem entre você e aquela pessoa não também te induzem ao erro? Como é o caso da questão da homossexualidade, né? Porque os cristãos odeiam a homossexualidade. Não é isso, não é esse o fato. É que desde primórdios, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque não é esse o tema, mas desde primórdios que ah, as pessoas avisam sobre os riscos da homossexualidade. E a homossexualidade tem certa semelhança com o assunto do globalismo, porque os patronos promovem a homossexualidade. Isso em nível cultural. Qual é a intenção deles? Qual é o objetivo? Aí você tem que também entrar no assunto de homossexualidade, né? Um assunto puxa o outro.
Sim. As coisas estão interligadas, né? E Sim, e o você não Monark e pode eu. tomar aquela, você não pode tomar aquela posição de jornalista, né, profissional, que toma certa parcialidade da realidade e sai isso a espalhar como se fosse um papagaio, né? E indo além, Monark, aquilo que falávamos nos bastidores, né? Como saber se não estou dando atenção em demasia a uma coisa que não deveria, né? Ah, sobre o formato eu ia falar, o formato do globo, já tô entregando que é um globo. O formato da Terra. Você acha que é um assunto que vale a pena você investigar? Vai em frente, você tem que saber quais são seus assuntos de interesse, né? O- Uhum. Como o Monark falou, essa questão do homossexualismo. Quem colhe os senhores do mundo, os patronos, como o Monark falou, eles vão colher algum benefício disso? Tudo isso você tem que colocar na balança, né? Ah, negócio de pedo, né? História lá das mulheres e dos homens que com atrações ilícitas, eles colhem benefício com isso. Tudo isso você tem que colocar na balança, né? Qualquer pessoa que vai estudar qualquer assunto a fundo vai chegar numa bibliografia imensa e acabar indo para outros assuntos, por exemplo, que a gente falou do homossexualismo, você vai cair num lobby da AIDS, como que a AIDS surgiu, tratamentos. Tem um livro só sobre a AIDS, cara. Sim, Junto, sim. de um tal de Ernesto Bono, quer ver? Ó, Ernesto. Pesquisem depois, o nome do livro é AIDS. Quem ganha e quem perde. Uma história mal contada. Que qualquer pessoa que for estudar o tema seriamente, uma hora ou outra cairá. Por Uhum. incrível que pareça, o cara é um médico. O cara é um médico aí formado numa universidade lá do sul. Então, vocês podem se aprofundar aí, aqueles que tiverem interesse. A grande Edu, questão é saber discernir o que vale ou não a pena para você não terminar como um rapaz aí, de achar que você, ah, os cristãos é um fundamental. As pessoas que acreditam em teorias da conspiração são pessoas que nasceram em um berço cristão e elas olham tudo pelo viés da religião, como se isso fosse uma coisa ruim, como se a religião também não lidasse não fosse algo racional. Mas digam, né? só complementando essa parte da homossexualidade, a gente falou sobre questão religiosa, né? A parte da religiosa sobre os riscos da homossexualidade, mas também tem uma coisa aí que os patronos promovem, que é a redução da taxa de natalidade, né? E isso é uma questão puramente demográfica e, por conseguinte, geográfica. Então, né, já é uma parte da realidade que se complementa com o assunto. Perdão por interromper e pode continuar. Não, sem problema. Ótimo, né? A grande questão é que quando nós citamos autores que estudaram sobre essas tais teorias da conspiração, é, acaba perdendo a credibilidade. Por isso que será muito difícil uma pessoa conseguir sair das amarras da Matrix, porque a galera ainda olha aquilo, não, fulano de tal escreveu tal coisa, então não, foi fulano de tal que escreveu, então não pode ser bom. A galera ainda tá nesse nível. Ao mesmo passo que, assim, pessoas sinceras sabem, por exemplo, Nietzsche, Kant tiveram contribuições,
Você consegue extrair alguma coisa boa no que eles escreveram. Só que a galera da direita até, e da esquerda, eles ainda não aprenderam isso, a questão da humildade. A verdade depende de qual boca, de quem fala. Não importa, como você mesmo disse, mano, não importa a verdade. Ah, foi fulano. É verdade isso? Quem foi que falou? Ah, fulano, então perdeu a credibilidade. Se fosse outra pessoa que tivesse dito, por isso será muito difícil. Eu falo isso porque um exemplo claro é o Gustavo Barroso, que já foi considerado aí por muitas pessoas o maior historiador brasileiro sobre o Brasil. Mas ninguém fala sobre ele. Tem gente que chama o homem de doido. E te cortando, eu posso exemplificar aqui para a galera, e o Edu não está mentindo, é que existem grupos de alta cultura entre aspas, no Facebook, que nunca citam o Gustavo Barroso, em nenhuma situação, nunca citaram. Aí, como os brasileiros se dizem detentores da alta cultura, sendo que não conhecem grandes nomes da história no Brasil? Um homem que tem dezenas de livros sobre o Brasil, livros, inclusive, tratando de temas que nenhum outro brasileiro tratou, e eles não falam a respeito. Você vê católicos não citam o grande professor Plínio Correia. E não é problema, eu não o conheci até pouco tempo atrás. Não estou dizendo isso, não estou dizendo que eu sou conhecedor da alta cultura e como assim vocês não conhecem? O problema é que quando você o apresenta, eles criticam apenas, não enxergam nada de bom do que esses homens fizeram. Católicos que não citam o Dom Vital, que foi um dos maiores sacerdotes brasileiros. E volto a dizer, não é um mal não citá-los. O problema é que eu, quando sentei a bunda na cadeira para estudar um pouquinho mais sobre essas questões, em uma semana eu já conheci uma vastidão de autores. Sérgio Oliveira, Gustavo Barroso, Plínio Correia, Castan. E você pergunta, será que as pessoas estão estudando seriamente a coisa? Com humildade? Como eles nunca chegaram nesses caras? E uma vez chegando, por que só resta. Mas porque eles foram vítimas, essa é a minha teoria. Eles foram vítimas de algo que eles dizem não sofrer, que é a lavagem cerebral, para achar que, ui, fascismo, ui, integralismo, tô fora. Isso é coisa de, de radicais esquerdistas. Ensinaram que radicalismo é uma coisa ruim. Aí eu pergunto, existe uma coisa mais radical que o evangelho? Existe uma coisa mais radical que a Torá, o Talmud, o Alcorão? Existe? Uma coisa que é assim, é isso que você tem que fazer, meu filho. Tá de acordo? Não. Então, você tá fora da nossa religião. Não é colocar na cabeça da galera que é ruim ser radical, pô. Não teve aquela discussão aí um tempo atrás sobre é, nazismo, fascismo. É de esquerda ou é de direita? E um jogando. É um filho feio. Ninguém queria. Não é meu. E ninguém. Ao contrário do que a galera achava que ia acontecer, ninguém sentou na cadeira pra estudar. E o pessoal fala: não, pô, é bom que essas coisas fomentam debate. Debate de quem? Dando Moura
E o rapaz lá que eu acho que é bem intencionado, até o deputado lá de Minas Gerais, o adolescente, É debate, os é caras o falam Nicolas assim, Ferreira. um falando inglês de índio pro outro. E nem foi um debate, né? Foi um Que insulto para todo papelão, mano. lado. E podia Papelão. ter brigado, era muito mais lindo. Era melhor sair na mão. Ia ser menos feio. Então, tem que ter muita humildade e assim. É muito tempo de estudo, né, mano? É muito tempo de estudo. É muita coisa Sim, pra ler, velho. É muita coisa. Isso que é difícil essa galera mudar, mano. o, Porque. Diga. os patronos promovem as discussões, né, os debates na internet, financiam notícias diárias sobre acontecimentos parciais do mundo, mas no outro dia, todas essas discussões caem no limbo e ninguém lembra. Isso prova que essas questões não são importantes. Porque se fossem importantes, alguém de respeito ou alguém que tivesse liberdade suficiente em uma plataforma daria continuidade aos assuntos ou até mesmo liberdade dentro da própria TV, como já houve em algumas situações, entrevistas muito boas e até o convidado chega a fumar. O fato é que isso me fez pensar, cara, que esse rapaz aí, se ele estudou somente por dados, ele caiu também no limbo das discussões que esses caras promoveram, né? Porque, ó, pensar com dados não significa muita coisa, porque os dados, né, por exemplo, eles podem ter sido recolhidos, digamos, à margem, né, longe dos níveis de, de invalidação, né, da pesquisa. Eles Sim. selecionam um conjunto de pessoas que darão força à sua pesquisa, né, Sim. as pesquisas políticas são isso, eles escolhem um público e saem agora a falar de índices de 48%, tem pessoas que nem votarão no dia da eleição, pessoas que morrerão, que deram participaram da pesquisa, mas que no dia da eleição morrerão, estarão mortas. Então somente, né, a salvação não é fugir dos dados, mas é ver se esses dados têm assim uma fonte entre aspas verdadeira e começar a indagar sempre e nunca se fechar, né? A realidade ela sempre se abre, ela sempre tem uma coisa nova, você tem que gerar curiosidade e interesse. Então é a recolha de experiências sucessivas para aproximar-se da comprovação de semelhanças, olha só, de semelhanças dos dados que foram te dados, né? É o caso o Olavo, ele fala muito sobre esse negócio de fumante passivo e ele nunca viu um dado concreto de pessoas que tenham morrido por serem fumantes passivos. Até porque o fumante passivo, né, ele é uma pessoa que não recebe fumaça diariamente, por exemplo, né? Ele não está recebendo E, fumaça toda hora, e, recebendo a força que um fumante ativo está recebendo. Uma coisa completamente diferente. Mas os caras conseguem fazer uma ginástica mental por meio de pesquisas e da falácia de autoridade, né? Que um tal cientista disse e todo mundo obedece como se fosse um profeta. e aquilo. é, se você for, como o próprio Monark diz, os números não querem dizer muitas coisas. Eu citei isso há um tempo, que saiu pesquisa X, que é uma coisa que essa galera aí entendida, né? Vamos chamá-los assim, vive a dizer. Saiu pesquisa X que comprova, mas eles não falam qual foi o método do estudo. Então, como foi feita a coleta daquele estudo, que isso pode fazer com que a credibilidade daquele estudo seja maior ou seja menor. Estudos recentes, certas coisas exigem muito tempo para você poder bater o martelo e dizer que é um consenso no meio científico. Uhum. As pessoas hoje E em dia, não, hum, os médicos, os cientistas não têm mais nome. São médicos da ONU, médicos da OMS, mas quem são esses médicos?
alguém tem que se responsabilizar pelo que está sendo dito. Mas ninguém se responsabiliza. Tem um motivo para as coisas serem assim. E vai muito além isso. Por que cada vez mais nós teremos menos pessoas que amam a verdade ao ponto de estudar um assunto? Porque você enxerga, por exemplo, eu tenho um apreço pelo Gustavo Barroso. O cara não ficou rico pelo que ele escrevia, não ficou rico pelo que ele apresentou em vida. Ele não ficou rico com isso. Então não era por causa do dinheiro. Hoje em dia as pessoas ficam ricas por conteúdos, por pagar de intelectual na internet. E o dinheiro acaba ficando na frente, infelizmente. E vou mais além aqui, sobre o que o Monark estava falando. E se encaixa perfeitamente no que eu disse sobre historiadores. Ninguém está documentando de maneira concisa, organizada, os últimos acontecimentos. Sim. Tudo, tudo acaba. Ué, ninguém... O que aconteceu? As coisas continuam a piorar nos Estados Unidos, mas ninguém fala sobre isso, porque as eleições acabaram. Por que ninguém fala sobre os grandes roubos às lojas que estão acontecendo nos Estados Unidos? Por que ninguém fala do novo apartheid? Por que ninguém fala do boom de mulheres, de mães solos nos Estados Unidos? Ninguém fala sobre isso. Se estivéssemos em eleições, estariam falando. Eu não tô falando que você tem que estar interessado no que está acontecendo nos Estados Unidos. Estou falando que até pouco tempo, as pessoas estavam interessadas no que ia acontecer nos Estados Unidos. Ninguém fala sobre várias leis que são passadas na surdina. Recentemente aí estava tramitando um projeto para as mães, o tempo de criação dos filhos servir como tempo de trabalho para aposentadoria para as mulheres. Óbvio, né? Você é homem que cuida do seu filho aí e é desempregado, autônomo, seja lá o que for, você não rola para você. Então muitas coisas são passadas e ninguém ou pouquíssimas pessoas falam. E, obviamente, semana que vem já tem outro projeto de lei passando. Aí vocês podem rebater e devolver. Ah, mas por que você não faz isso? Porque não é minha zona de interesse. Eu tenho os meus temas de interesse intelectual que nortearão meus estudos durante minha vida e são coisas que podem mudar. É um direito de vocês. Eu só acho estranho ninguém, absolutamente ninguém, estar fazendo isso. Cadê os estudantes de história, o pessoal que gosta disso, documentando isso de maneira séria? Se passaram 2 anos da nossa vida. Muita coisa mudou nesses 2 anos. Por exemplo, eu vi um vídeo da galera lá, o William e o Viriato, lá no comecinho da peste chinesa, falando a respeito que parecia um plano chinês, de fato, a peste, né? A gente até comentou aqui, imagino, que lá no começo, quando aqui no Brasil falavam que era apenas uma gripe comum, você lembra disso, Monark? Falavam Lembro, aqui, lembro. o doutor Drauzio saiu por aí falando que achava que era apenas uma gripe, que não era nada Sim. demais. Enquanto isso, vazavam vários vídeos na China de, de homens vestidos como se fossem entrar em Chernobyl, né? E colocando medo na população, né? Vídeos em alta qualidade, O, supostamente po- vazados. o poder da imagem audiovisual, né? Exato. Vídeos supostamente vazados, que há teorias que isso pode ter sido vazado, em aspas, de maneira proposital, para colocar medo nas pessoas. E aqui, depois a China tentou preocupá-las em demasia do que era mais grave do que é. E depois de 2 anos, muita coisa acontecendo, muitas informações E lançadas na internet o tempo todo, porque uma das táticas é isso, as informações exageradas, o torpedos enxoval de informações para você não ter tempo para organizar.
as suas ideias, e agora ficamos presos em discussões que não nos levam a lugar nenhum. É perigoso demais ou não é perigoso demais? Se vacinar é eficiente ou não é eficiente quanto a esse caso? E ficamos nessas discussões e os anos de nossas vidas estão passando. E o que começou, que se iniciou no final de 2019, pode culminar na queda total do atual presidente, né, por exemplo. E outra coisa, Monark, tem esse lado, e tem outra coisa que o Cheinho fala muito a respeito, que nós estamos tão desconectados da realidade que não conseguimos mais fazer análises sinceras sobre nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar coisas negativas nas ditas evoluções, nos ditos progressos. Por exemplo, Sim, câmeras de segurança, né, que colocam o nome segurança, mas segurança para quem? Quem se sente mais seguro por estar sendo monitorado? Será que esse monitoramento não serviu mais como maneira de controle do que segurança? É um ponto a se pensar. Mas ninguém fala sobre tais coisas. Por que será? Porque as pessoas estão mais preocupadas com menino veste azul e menina veste rosa. As pessoas estão mais preocupadas com isso. Eu sei que é mais uma agenda. Eu sei disso. e Mas, eu mas vou, vai por mim, cara. Se seu filho é minimamente lúcido, você não tem que se preocupar. Você não vai precisar se preocupar com a roupa que ele vai vestir. Ele vai saber escolher. Se você fizer o trabalho bem feito. Uhum. Agora eu vou ser pessimista. Mesmo que as pessoas saibam de determinados assuntos, né, as pessoas que estudam, como você falou, as pessoas que estão interessadas em história e em outras áreas do conhecimento, mesmo que essas pessoas saibam o que realmente está acontecendo, elas não farão nada, porque elas preferem ficar no plano do discurso retórico. É aquele negócio de escrever textão nas redes sociais e as pessoas lerem e sentirem orgasmo com aquilo e pronto. Aí no outro dia uma nova discussão se levanta, aquilo já passou, já foi concluído ou concluído. E estamos vivendo. E segue o jogo. Porque é trabalhoso colocar a mão na massa. Aquilo que eu já Não, falei em e também, músicas. cara, Às vezes isso só o que pode ser feito é a dialética dos punhos. E isso é uma coisa também que se perdeu pós Segunda Guerra, né? Com isso todo esse pacifismo, também um sim, pacifismo sim. falso, porque no Oriente Médio guerras são, são financiadas, né? Sabemos aí das histórias aí dos americanos financiando guerras no Oriente Médio. Então, o Ocidente que você vê hoje o alemão é castrado, ele tem medo, ele tem vergonha do passado dele. O, o- Outros povos sentem mais orgulho do que os alemães, as bandeiras que os alemães levantaram, algumas das bandeiras do que os alemães levantaram, do que os próprios alemães. E Sim. Hollywood incentiva isso. Basicamente, os filmes de guerra americanos, só os americanos são bons, todo o restante do mundo estava errado. Em todas as guerras que eles narram, Guerra Fria, Segunda, Primeira Guerra Mundial, todas essas as guerras dos americanos estavam certos. Quem já assistiu filmes hollywoodianos sobre guerra sabe do que eu tô falando. E também tem o fato, cara, que as pessoas que se interessam por determinados assuntos, talvez elas não queiram realmente estarem conscientes ou possuir a verdade de fato para pôr em concreção, fazer alguma coisa a respeito, né? Mas elas só querem ter informações para vencer debates e escrever os próprios textos. São pessoas mal intencionadas, e tem muita gente assim atualmente. Tudo serve de brincadeira, ninguém tem um a sério a respeito das coisas e é isso, cara.
Não é um E, pessimismo barato, mas é a realidade, ela dói. Então, alguém tem que fazer uma coisa a respeito. Por isso que a gente e, você, grava e esses às vídeos vezes aqui, né? você pode usar também esse conhecimento para autoeducação, para mudar sua própria vida. É que às vezes também pensamos em coisas grandiosas, mas a Sim, sim, autoeducação, que nem a gente falava dos bastidores aqui das doenças da atenção, praticamente todas as pessoas sofrem com doenças da atenção. E você pode usar a análise sincera da realidade para mudar a sua própria vida, para depois poder fazer alguma coisa. Eu acho que sem isso, todo o resto não vai dar certo. não vai dar certo. Não vai. Aquilo que a gente fala sobre o Lavelle, a importância do Lavelle, de filosofias como do Santo Agostinho, porque são filosofias voltadas para a autocorreção. Que não adianta, velho. Senão o cara cai em seitas, ele estraga tudo, pô. Ele estraga tudo. Entra em grupos e às vezes grupos bem intencionados são acabam sendo pervertidos por pessoas assim, que às vezes são até Com bem certeza. intencionadas, mas elas caem no, se tornam pedantes, caem em perfeccionismo, que no final das contas isso é viadagem, deixar de fazer coisas por causa de perfeccionismo. Ah, não fiz tal coisa porque eu queria que saísse perfeito. Então, tal, da bunda. Você vai deixar de fazer uma coisa porque se for para ser feito de meia boca, eu não vou fazer. Há casos e casos. Também não vou ficar colocando muito parênteses. Para mal entendedor, 1 milhão de palavras não basta. Tem esse caso também, né, meu? Uma pessoa exprime opiniões aí online, as pessoas nem se dão trabalho de falar assim, olha, tentar ver o contexto, né, outras publicações, tentar conhecer quem disse isso antes de sair tirando conclusões, né? Que nada. Hoje em dia é a geração do imediatismo. É pra ontem. É aquilo. Terminei de ler um livro do fulano de tal. Amanhã farei uma resenha. É assim que as pessoas fazem. Leu ontem, já tá saindo por aí fazendo resenha. Resenhas publicadas na internet. Na internet, obviamente. Porque ninguém se atreveria a comprar um negócio daquele. Elas acreditam que o plano da internet é o plano da realidade. Olha, e muita coisa poderia ser feita, cara. Muita coisa. Eu sei que tem gente aí que estuda medicina, tem um lobby da medicina, cara. Você pode dedicar a sua vida a, a, a fazer a fazer uma espécie de filantropia ou nossa, eu vou dedicar minha vida, ó, de segunda a sexta-feira eu vou ganhar dinheiro. Trabalhar para ganhar dinheiro, ser cirurgião, não sei o quê. Aos finais de semana eu vou atender os mais pobres. Ou não, eu sou o cara que tenho mais habilidade intelectual. Então eu vou dedicar minha vida a desenvolver um método que vai facilitar a vida das pessoas, um tratamento para uma doença crônica que não tem cura, ou uma coisa mais simples. Eu vou desmascarar tal medicamento que é utilizado e que faz mais mal do que bem, ninguém fala sobre. Muita coisa pode ser feita. Você estuda história, você é um estudante de história, você vai contar, você vai dedicar sua vida a conhecer a verdadeira história do Brasil, não a história que é contada pro MEC, pelo MEC. E você vai escrever um livro sobre. Tem muita coisa que pode ser feita, pô. Você vai varrer a paróquia as paróquias que você frequenta. Você já tá fazendo mais do que a maioria, pô. Porque os caras não fazem isso, mano. Pode parecer besteira, pô. Pode parecer besteira, mas não é, velho. Se você é uma pessoa que
se dedica minimamente a entender a realidade, você sabe do que eu tô falando. Tem outras coisas também que podem ser feitas, né? Andar menos em redes sociais, ou ter redes sociais seletas, poucas no caso, ou parar de ver pornografia, é um grande começo. Eu acredito que eu só acredito na no radicalismo, em todos os sentidos na vida. Eu não sou dessas pessoas que acreditam naquela conversa lá do de vamos com moderação nisso, vamos com moderação naquilo. Não, você precisa ser radical mesmo. Cortar, eu vou cortar isso daqui da minha vida, vou extirpar. Se é um câncer, se o médico pergunta, se você tá com câncer, o médico pergunta, olha, você quer ir tirando aos pouquinhos? As duas opções vão te deixar vivo. Você quer ir tirando aos pouquinhos esse câncer aqui, ou você quer tirar de uma vez? E pode ser mais doloroso, mas você vai se livrar desse mal. O que que você vai escolher? Você quer ficar sofrendo com a doença? Então, pô, tira de vez. Tira de vez. Para dessa conversa aí de amanhã, de vou fazer menos. Não é assim que a vida funciona. Estou falando isso dos grandes vícios, né? Obviamente. Não estou falando aqui sobre a vida, tem coisas que a gente tem que ponderar, né? Mas é claro, é importante que deixar a nota. Ninguém tá falando aqui como você tem que viver sua vida. Só você pode decidir isso. Nós não somos ah, servos do príncipe desse mundo aqui, que quer dizer o que você tem que fazer e o que é bom para sua vida, como se você não soubesse. Como nós falamos aqui que você tem toda a capacidade do mundo para se preparar para saber discernir o bom e o ruim, ouvindo e lendo de pessoas de sua confiança ou da confiança de pessoas que você tem alguma estima. São conselhos gerais, universais. Isso serve para o japonês que está lá no Japão e para você brasileiro que está aqui. São orientações gerais que nós temos aplicado em nossa vida. Eu acho que minimamente tem dado certo. Com certeza. E aí, Então, Monark? Edu, vamos ler o poema? Acredito que seja Ou tem mais, isso. ou tem mais algum assunto? Não, acho que, inclusive, talvez seja uma coisa que eu vá fazer no futuro, que a gente pode fazer separar alguma lista de autores que a gente cita nos vídeos. Eu vi um rapaz falando sobre isso, vocês poderiam deixar na descrição os livros, né? É uma coisa que fizeram com o Koff, né? Pegaram as aulas do É, é uma Ravan e ótima colocaram. ideia. Pode fazer isso aí para ficar mais fácil pra galera aí, porque às vezes a gente não sabe a importância disso aqui. É como eu citei na última vez que conversamos, né, que o Cacique tava aqui, que um rapaz lá do Paraná frequenta, que tá ajudando a divulgar as missas tridentinas de uma paróquia de lá, nos escuta, né, e até falou para eu indicar a paróquia. Eu fiquei de colocar num vídeo passado, não coloquei, tenho que me lembrar de colocar nesse. Então aí, pessoal do Paraná aí que tem interesse em missa tridentina, né? Lá, o Sul é muito forte para a tradição católica, né? Alguns lugares do Sul. Não só com a Sim. tradição católica, como a tradição, parece que o Sul preserva bastante aí. A gente tem Minas Gerais também que preserva a tradição mineira. As pessoas estão resistindo. E eu acho que essa, esse é o melhor termo
para falar sobre os tempos atuais. Resistir e plantar. Temos que plantar coisas boas aí. E os avisos finais são aqueles, né, de sempre. Faça o que você achar de melhor da sua vida. Esse canal também pode ser excluído a qualquer momento, porque nós não temos papas na língua e nem buscamos fama nem dinheiro. Exatamente, né? Exatamente. Assim como outros canais nossos caíram, Que já caíram. esse pode cair a qualquer momento. Por incrível que pareça, ainda estamos vivos lá no Spotify. Também não sabemos por quanto tempo, né? Então seria interessante aí as pessoas que têm apreço por esse conteúdo, vocês podem fazer, né? Não nos responsabilizamos por isso. Se já existe algum canal que reposta, ou tanto no YouTube quanto no Telegram, nós não temos vínculo com essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Mas nós permitimos que isso seja feito. Podem divulgar, não tem problema nenhum. Não temos problema com isso. Mas lembrem, são rapazes falando para pessoas da mesma geração. Nós somos da mesma geração que vocês. Não esqueçam disso. Mas seguimos firmes e encerramos mais um episódio da maneira mais tradicional possível. Tu me chamas de mestre e não me obedeces, de luz e não me vês, de caminho e não me segues, de vida e não me desejas, de sábio e não me escutas, de amável e não me amas, de rico e não me invocas, de eterno e não me buscas, de justo e em mim não confias, de nobre e não me serves, de senhor e não me adoras. Se eu te condenar, não me culpes. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Até uma próxima. Bem, a vacina, nesse sentido, até hoje, né, é uma caixa preta. Daí o absurdo das pessoas falarem que você tem que acreditar na ciência. Que significa aqui não que você tem que acreditar numa coisa que foi demonstrada pela ciência, que foi provada pela ciência, mas que você tem que acreditar como se fosse um ato de fé de uma religião. Quer dizer, a empresa Pfizer, ninguém nem sabe quem que são as pessoas que dirigem essa empresa, né? Disse que a vacina é totalmente segura, etc. e tal. E você tem que acreditar, porque é quase como se fosse uma coisa religiosa, né? Nesse sentido, é mais fácil acreditar no que diz a Igreja Católica, que é muito mais transparente, né? Está ali o Papa, tem a Bíblia, tem a tradição da Igreja, tem os escritos, tem os filósofos da Igreja, etc. e tal. Você pode ver toda uma discussão que já foi feita sobre o catolicismo, né? Você pode julgar se você acredita que Deus exista ou não. É mais fácil acreditar em tudo isso daí do que acreditar na vacina da Pfizer, sobre a qual ninguém sabe nada, né?